Bom dia para você, bom dia para sua família. Sejam bem-vindos aqui na Rede Veda. Nós começamos agora nosso programa, nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer, Palavra do Cardeal. Aí esse encontro que o Dom Odilo faz com você e com a sua família toda semana. Dom Odilo, bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez, bom domingo. Bom domingo para o senhor, Dom Odilo. Bom dia para vocês todos e um bom domingo também. Este domingo, que já é o 17 de fevereiro. Sexto domingo do tempo comum já, estamos aí. Daqui a pouco é carnaval e quaresma e da Páscoa. Dom Odilo, nesse sexto domingo do tempo comum, o evangelho é Lucas, capítulo 6, versículo 17, e tem o versículo 20 até o 26. Eu queria que o senhor comentasse, né, bem-aventurados os pobres. O evangelho de hoje nos traz o discurso das bem-aventuranças. Por Lucas, né? Por Lucas. Nós conhecemos o texto de São Mateus, é o Sermão da Montanha. E em Lucas é o Sermão da Planície. Não é na montanha, né? Porque, de fato, Lucas situa este grande discurso de Jesus no início do seu ministério público na montanha, na planície, enquanto São Mateus na montanha. Então, aqui nós estamos nas bem-aventuranças, conforme o Evangelho de São Lucas, e bem-aventurados os pobres. A palavra pobres, a realidade dos pobres aparece muito retratada no Evangelho de São Lucas. E as bem-aventuranças em São Lucas têm esse início justamente voltada para os pobres. Os pobres, segundo o Evangelho, naturalmente são os pobres, como nós os conhecemos, aqueles que pouco ou nada têm, aqueles que têm carência de bens materiais, mas os pobres também são um conceito bíblico, são os que não se apegam às coisas deste mundo porque põem a sua riqueza em Deus. São os pobres de Deus, os pobres de Javé, Anawim. Que, portanto, põe a sua riqueza maior em Deus. São Francisco era um Anawim. Ele tinha tanto, né? Deixou tudo, até a roupa, deixou a empresa, tudo isso para ser todo de Deus. Agora sim eu posso rezar o Pai Nosso. Todo de Deus para ser também todo dos irmãos. Então, a riqueza, a grande riqueza é Deus. Quem tem tudo na vida, mas não tem Deus, continua pobre. E quem tem pouco, mas tem Deus, é rico. É rico porque tem o mais importante. Em todo caso, não entendamos simplesmente a pobreza nesse sentido, digamos, mais elevado, a pobreza como busca de Deus acima de tudo. Mas a pobreza, sim, daqueles que pouco ou nada têm e que naturalmente carecem até mesmo do necessário na vida. A promessa de Jesus vai ao encontro deles, porque muitas vezes esta pobreza é causada por injustiça, por descuido, por exclusão social, por descarte, como diz o Papa Francisco. E, nesse caso, a promessa de Jesus é aos pobres, deles é o reino de Deus. Deus vai cuidar deles. Deus não vai abandoná-los na miséria. Os pobres podem saber que Deus está cuidando deles. Dom Odilo, hoje é uma festa muito importante também para os maronitas, hoje é a festa de São Marum, a Igreja Católica do Rito Maronita. É bom o pessoal saber, eu acho, antes de falar de São Marum, o senhor explicar que a Igreja Católica é uma igreja com vários ritos, né? O rito que geralmente nós celebramos é o latino, né? O romano, né? Rito romano, rito latino. Mas existem vários ritos, todos eles ligados à igreja. Não é uma outra igreja, é uma única e mesma igreja, né? Sim, nós temos tantos ritos católicos, né? O nosso é que naturalmente é o mais numeroso, o rito latino. Ou o rito romano. É a forma como se organiza não só a liturgia, mas também a organização da igreja, enfim. Mas temos os ritos chamados orientais, o rito melquita, maronita, armênio, siríaco,
depois católico, né? Depois Isso. temos o copto católico, Isso. depois Ciro Malabar na Índia, Ciro Malankar também na Índia. São todos os Nós ritos. temos em Milão, né? Milanês, que é do Ambrosiano, né? rito ambrosiano. Então, esses são os principais que eu lembro neste momento, né? O rito bizantino, de modo geral, são os ritos, é o rito usado pela Igreja Ortodoxa, que remonta a São João Crisóstomo, portanto, não foi inventado pelos ortodoxos, mas é o rito da Igreja grega, mesmo católica. Temos o rito ucraniano ainda. Ucraniano, também. É verdade, é rito ucraniano. Pois bem, são os ritos, a variedade dos ritos. E no Brasil nós temos, sobretudo, a presença de 3 grupos rituais, além do rito latino. Temos os ucranianos, sobretudo no Paraná, em Santa Catarina. É verdade, eu conheço. O rito ucraniano. Aqui em São Paulo temos uma forte presença dos maronitas, o rito maronita e os melquitas, do rito melquita, mas também o rito armênio. Rito armênio, é verdade. Assim que essas 3, melquita, maronita e armênio, têm bispos próprios. Sim, eparquias, sim, eparquias, tem bispos próprios. Pois bem, estamos lembrando São Marum. São Marum é o grande santo, como que o apóstolo da igreja maronita, libanês, né? E que deu origem justamente a este rito ao longo da história, por circunstâncias históricas muito particulares. Quem estivesse interessado, procure lá no Google, né? São Marum ou Maronitas, e aí encontrará uma explicação boa sobre o rito maronita, mas também sobre São Marum, que é muito venerado no rito maronita, praticamente como apóstolo da igreja maronita, fundador do rito maronita. Que beleza, e é interessante sempre lembrar, não é quando você participa de uma missa, de uma celebração em outro rito, não é que você está em outra igreja, você, no caso, você está na mesma igreja católica. Né? Sim. A maneira de celebrar que ela se difere, né? Sim, são ritos reconhecidos, consagrados pela igreja, reconhecidos. Eles estão todos ligados ao Papa, né? Estão todos em comunhão com o Papa, esses ritos, né? E por aí a gente distingue se eles estão em comunhão com o Papa, né? A gente pode participar de um católico? Das celebrações em outro rito? Pode participar. Claro, nós podemos participar da missa celebrada em rito armênio, em rito maronita, sim, podemos. Outra coisa é batizar ou casar, aí já a gente tem que observar o próprio rito, né? Sei. Se um católico do rito latino quer casar no rito maronita ou maronita no rito latino, precisa de uma autorização especial. Como o padre também, né, que celebra no rito latino, para ele celebrar no outro rito, não pode simplesmente ele ir lá celebrar, ele precisa de... Cada um no seu rito. Cada um no seu rito, isso mesmo. Então, hoje nós queremos nos unir à comunidade maronita em todo o Brasil, mas sobretudo concentrada em São Paulo, onde são muito numerosos os libaneses, e os libaneses são, em grande parte, maronitas, embora haja os melquitas, haja também ortodoxos, haja muçulmanos, que são todos de origem libanesa também. Dom Odilo, vamos falar sobre a campanha da fraternidade? Daqui uns dias nós já vamos estar celebrando a quarta-feira de cinza, é o início da campanha da fraternidade, mas a campanha da fraternidade desse ano tem um desafio grande, porque o tema é, mais uma vez, complicado, espinhoso também, né? Políticas públicas e fraternidade. Fraternidade e políticas públicas. O tema parece mais complexo, mas, na verdade, no fundo se trata disso, que a gestão política e, portanto, das prioridades do governo, dos governos, devem ter em conta o critério da fraternidade. Não podem as políticas públicas, digamos assim, ser contrárias à fraternidade. Nesse caso, a fraternidade significa o respeito a todos, que todos tenham possibilidade de ter acesso e que as políticas públicas para a educação, para a saúde, para a segurança, para o saneamento, as políticas públicas para o emprego e tantas outras situações, as políticas públicas mesmo para o cuidado do meio ambiente, essas políticas públicas que são gerenciadas com o dinheiro dos impostos não devem ser privilegiadoras de grupos, mas devem ser promotoras do bem comum, de modo que
todos tenham acesso ao benefício gerado por essas políticas públicas e, sobretudo, que essas políticas públicas tenham em conta aqueles que mais precisam. Portanto, mais uma vez, estamos aí os pobres, os doentes, as pessoas carentes de todo tipo que, por si só, não dão conta, que precisam ser ajudadas. Então, a política pública, para quem já tem tudo, não faz sentido. Política pública é para quem precisa. Então, a campanha de fraternidade vai tocar neste assunto, que vai ajudar a continuar uma reflexão, digamos, política do ponto de vista da moral, da ética católica, da ética cristã. Aí nós vamos entrar na campanha de fraternidade em questões, sim, de doutrina social da igreja, da necessidade de o povo nas suas comunidades estar atento para que as políticas públicas não excluam os pobres, não excluam algum grupo étnico, não sejam, enfim, contra a fraternidade, mas promovam realmente a justiça social, promovam a fraternidade. Chegamos ao final. Dom Dilo, dá a bênção para a gente, então. Pois não. Estamos à metade do mês de fevereiro e vamos caminhando rapidamente agora para o final de fevereiro, pouco a pouco. O povo está se preparando para o carnaval, depois entramos na quaresma. Eu convido a viver esse tempo intensamente, aproveitando agora esse tempo de fevereiro, em que pouco a pouco vamos aquecendo as máquinas, também na vida da igreja, na organização das comunidades, da vida pastoral. Vamos começar com generosidade para que nós possamos, com a nossa presença pública, como comunidades católicas, como católicos, como leigos, como religiosos, como clero, possamos dar o testemunho da nossa presença de luz do Evangelho, de força do Evangelho na transformação do mundo, segundo o reino de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.